Olá, bom dia. Estamos de volta com o Top Saúde, com a doutora Bárbara Rodrigues, nutricionista. Quem nos assiste já conhece a doutora Bárbara. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já estava com saudade, minha gente. 3 semanas sem ver a doutora Bárbara aqui. Muito tempo. Para quem é fiel toda semana, né? Para quem tem um horário semanal, é muito tempo. É porque tem que dividir ela com 1000 e outras obrigações, 1001 outras. Doutora Bárbara, estávamos falando no último programa, né, sobre congelamento de alimentos, se é seguro, como é que faz. E eu já quero começar perguntando, é possível congelar, descongelar, congelar de novo esse alimento? Olha, em geral, nós não recomendamos, tá? O congelamento de alimentos, ele é sim, como a gente falou no primeiro programa sobre essa temática, retomando a importância de congelar alimentos, primeiro para que as pessoas consigam ter uma alimentação mais saudável possível, né? Mais caseira, mais natural possível. E segundo, porque as pessoas estão correndo muito. E congelar alimentos, às vezes, facilita elas ingerirem alimentos próprios de casa, né? Feitos para até mesmo uma semana, às vezes até 15 dias. Mas tem algumas coisas que a gente deve tomar muito cuidado no congelamento e descongelamento de alimentos. A começar, pode até ser uma próxima pergunta, por que a gente não deve congelar e descongelar? A começar pela higiene que você congela. Então, assim, existem alguns micro-organismos que são resistentes a altas temperaturas, tanto da forma de congelar como na forma da fervura. Então, assim, existem alguns micro-organismos que, mesmo que você congele, eles podem ser inativos e, quando descongelados, eles podem ativar novamente. Então, não é recomendado a gente produzir alimento, cozinhar de qualquer forma. Então, sempre ter aquele cuidado de lavar bem as mãos, mulheres que têm unhas muito grandes, usar escovinhas para tirar, sempre higienizar bem as mãos com álcool, com sabão, amarrar o cabelo, se possível usar avental, não usar a mesma roupa que você varreu a casa, foi no supermercado, foi na feira, chegou em casa, limpou, lavou o banheiro e vai usar a mesma roupa para cozinhar. Então, assim, são pequenas coisas que no ambiente domiciliar, às vezes, a gente não tem tanto cuidado. Às vezes, a gente tem muito cuidado quando a gente está numa cozinha industrial, num restaurante, no hospital. As pessoas se atentam a esse tipo de contaminação. Em casa, as pessoas acham que não tem, mas tem. Buchas, né? Sempre a gente tem que ter muito cuidado. Panelas mal lavadas, elas criam biofilme. Tábuas de cortar criam biofilme, se não higienizadas da forma correta. Vai acumular resto de alimento, e aquele alimento ali é um ambiente propício para proliferar bactérias, fungos, que vão causar as disbioses, as disenterias, as gastroenterites, né? Então, o que a gente recomenda? A higiene é fundamental. Para você cozinhar para o dia a dia, principalmente para você cozinhar para vários dias. Então, o processo de congelar e descongelar começa não sendo muito recomendado por isso, porque ali a gente já tem alguma manipulação. E aí, quanto mais manipulado o alimento, maior chance de ele estar contaminado e você ingerir esses micro-organismos que podem ser patológicos. Eles podem te causar alguma reação. Então, o processo de congelar e descongelar se torna um pouco mais perigoso quando você manipula várias vezes. O ideal é produziu, porcionou, congelou, descongelar apenas uma vez. Se você precisou descongelar, e sempre outra coisa importante, descongelar nunca em temperatura ambiente. A gente descongela refrigerando, porque ele vai descongelando sem propiciar a temperatura que prolifera micro-organismos patológicos. A temperatura ambiente prolifera. Por exemplo, tirou do freezer e coloca lá na parte de baixo da geladeira. Então, o ideal é descongelar em geladeira. Eu posso descongelar em cima da pia? Pode, mas é perigoso, porque se você, durante a noite toda, deixar aquele alimento em temperatura ambiente, já sem refrigeração, ele pode estragar. Eu faço isso a vida toda, eu escuto demais, eu faço isso a vida toda e nunca aconteceu. Deixa eu explicar duas coisas. Primeiro que você pode já ter comido um alimento com micro-organismos patogênicos e não manifestou. Por quê? Porque às vezes você está com a imunidade muito boa, porque às vezes esses micro-organismos se proliferaram ainda numa fase inicial da putrefação do alimento. E segundo, não confie nisso, porque às vezes, quando o alimento vem
a estar estragado já de uma forma visualmente notável, ele já está num grau muito avançado de contaminação. Os alimentos estragados nos estágios iniciais de contaminação, eles são imperceptíveis a olho nu. Nem você enxerga, nem você sente o cheiro, muito menos o sabor. Então, as pessoas comem alimentos estragados, às vezes dentro da própria casa, e quando comem fora, dizem que foi do restaurante, foi da lanchonete, foi do trailer, foi do quiosque. Às vezes pode ser sim, mas você tem que ter uma higiene 100% em casa para você comer fora. Se você tiver alguma gastroenterite, atribuir realmente ao alimento manipulado fora de casa. Às vezes, dentro de casa, as pessoas manipulam errado, acham que estão manipulando certo, já se contaminam e não enxergam que em casa você pode estar fazendo tudo errado. Então, não descongelar alimento à temperatura ambiente, a gente descongela sempre refrigerando. Por isso que uma das primeiras regrinhas da alimentação saudável é planejar a sua alimentação. Porque quando você planeja, a começar você consegue fazer uma alimentação praticamente 100%, 90% você consegue fazer para a semana toda. Por exemplo, no domingo ou no feriado. E depois disso, você consegue descongelar a alimentação um dia antes, à noite. Você coloca na geladeira, no outro dia pela manhã, ela talvez ainda esteja descongelando e na hora do almoço, ela vai realmente estar uma temperatura mais legal para já ser aquecida e ingerida. Então, não descongelar na geladeira. Ah, posso descongelar em micro-ondas? Pode. Era a pergunta que eu ia fazer, se pode ser no micro-ondas. Posso descongelar em micro-ondas. O que eu não gosto do uso excessivo do micro-ondas são as ondas radioativas que elas emitem lá no alimento, que teoricamente deveria ser uma coisa mais limpa e natural possível. Então, para mim, micro-ondas não é uma alternativa diária. Para mim, micro-ondas deve ser, eu recomendo que deve ser uma alternativa de urgência. Eita. Esqueci de descongelar meu almoço, tenho micro-ondas, vou utilizar. No dia a dia, tenta sempre no dia anterior já programar o que você vai comer, já descongelar e colocar na geladeira. Quando você chegar, já vai estar descongelado bonitinho, tá? E no vapor, doutora? Descongelar no vapor é uma boa opção? É uma boa opção. Principalmente os legumes, né? Você vai ferver eles e descongelar da mesma maneira que eles foram cozidos. Praticamente não perde nutriente, o sabor fica muito igual desde o dia que você congelou, muito melhor do que descongelar no micro-ondas. No vapor é uma alternativa assim muito mais natural e ela conserva muito mais as características originais do alimento. Recomendo muito mais o vapor. Para começar, eu não tenho micro-ondas em casa. Eita, lá em casa a gente usa demais. Não tenho. Quando a gente casou, eu ganhei o dinheiro do micro-ondas e comprei outra coisa. Porque micro-ondas não era uma alternativa para mim. Então, a gente não tem e eu me adaptei. Quando eu recebo visita, as pessoas estranham muito. As pessoas estranham muito. Para começar, a gente geralmente não come nada feito em micro-ondas. Tipo, comida pronta, congelada de fora. A gente come congelada, feita em casa. E, geralmente, eu me programo para a semana toda. E eu sou uma pessoa muito organizada, né? Até sofro com isso, porque na hora de dormir a gente já quer desligar, já precisa desacelerar e eu estou lá maquinando amanhã, o café, o lanche, o almoço, o horário, a agenda. Então, geralmente, à noite eu lembro e eu já tiro tudo para refrigerar. Já tem um padrão, né? Já segue esse padrão de descongelamento? Já tem o cardápiozinho da semana toda, já sei mais ou menos o que a gente vai comer todos os dias e aí eu já vou refrigerando e esquentando só quando eu chego já na geladeira durante 8 horas, por exemplo. Até mais, às vezes até 10 horas ali na geladeira, resfriadinho, quando a temperatura é suficiente para ainda manter o alimento íntegro. Porque fora da geladeira não existe essa temperatura. Porcionar é a opção que tem para evitar esse congelar e descongelar, não é isso? Pronto. Não congele tudo a panela, não congele tudo numa Tupperware só. Porcione, porque cada vez que você descongela e congela de novo, descongela e congela de novo, há duas possibilidades. A primeira é estragar e a segunda é mudar muito o sabor. O alimento, sem dúvida, muda. As pessoas dizem, eu não gosto de alimento congelado porque não é a mesma coisa do fresco. Não é mesmo não, nunca vai ser. Mas assim, quais são as opções? É comer aquele que não é muito parecido com o fresco, mas é natural, é feito na sua casa, com condições de higiene, que você sabe a data que você congelou, como que foi feito, ou comer na rua.
Alimentos que geralmente são de procedência muito mais duvidosa. Com certeza. Então, assim, muda um pouco o sabor, muito pouco. Mas se você congelar e descongelar várias vezes, aquela panelona bem grandona, aí você coloca uma colher suja dentro, aí volta para o congelador, depois probabilidade de dar vai errado, pra né? pia, depois vai para a geladeira. Não manipule dessa forma. Quanto mais manipulado o alimento, maiores as chances de contaminar. E aí você vai ter uma diarreia, uma dor de estômago, às vezes uma bactéria, e aí você vai atribuir a outras coisas e não vai chegar... Ou então diz, eu não comi nada que me fez mal. Na minha casa, não, estava tudo normal e, de fato, não estava. Tudo feito lá em casa e tudo, mas em que condições você fez, né? Fez com realmente todas as práticas de higiene. A parte de produção de alimento, a gente tem que ser muito rigoroso quanto a isso, para poder manter realmente as características. Não é frescurinha, é cuidado mesmo. É cuidado mesmo, porque principalmente quem tem crianças, idosos ou pessoas que já têm alguma doença pré-existente em casa, principalmente doenças intestinais. Então, a gente tem pessoas que têm desbiose, a gente tem pessoas que já têm diarreia crônica, a gente tem pessoas que têm constipação grave, a gente tem pessoas que têm gastrite, refluxo, má digestão. Então, tudo isso pode piorar. Tudo isso piora quando você ingere um alimento que está contaminado, que já tem ali um fungo, que lá no seu estômago ele vai fazer a maior bagaceira. Então, assim, às vezes no meu estômago ou no seu, que a gente tem uma flora intestinal boa, ele não vai fazer qualquer reação. Mas, às vezes, de uma pessoa já um pouco debilitada, ele vai fazer um estrago. Às vezes é uma diarreia, uma náusea, vômitos, desidrata interna, para reconstruir a flora intestinal. Então, assim, quem já teve infecção intestinal sabe, não é uma coisa muito simples, não. Então, assim, tem infecções gastroenterites, que a gente chama, que são inflamações e infecções, né? Desde a ingestão da boca até o colo e reto, que é por onde a gente elimina, tem infecções que elas judiam bastante. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para evitar ao máximo essas coisas mais simples, que a gente tem controle, porque tem coisas que a gente não tem controle. A gente vai agora para um rápido intervalo e quando voltar eu quero comentar sobre a sopinha do bebê. Ótimo. Congelar, porque às vezes acontece, eu acho que é até recorrente, né, doutora? É muito comum. De dar um gastroenterite por conta do mau congelamento. Muito comum, comum, porque as mamães precisam realmente ter muito cuidado. Redobrado. Então, as sopinhas de bebês, né, doutora Bárbara, estávamos falando. Quão importante é ter esse cuidado redobrado, porque os bebês são mais frágeis, como você falou, né? Como é que a gente faz para ter esse cuidado? Sim, é exatamente essa população que eu falei, né? Um pouco mais vulnerável às gastroenterites, à diarreia, né? Às más digestões. Então, a gente, para as crianças e bebês, geralmente a recomendaçãozinha é um pouquinho diferente, né? Se para os adultos a gente consegue congelar alimentos por 7 até 15 dias. Para os bebês, a gente geralmente recomenda até 5 dias. Então, assim, se você puder, o ideal para os bebês é a gente sempre estar a cada 24, 48 horas já fazendo uma nova alimentação. Não produzir alimentação por muitos dias para evitar esse risco de contaminação. E o bebê ingerir um alimento que foi congelado, descongelado, mal manipulado e ter alguma reação, né? Alguma inflamação ou alguma infecção, que para um bebê já é um transtorno um pouco maior. Porque tem pessoas adultas que se contaminam por via alimentar, tem alguma intoxicação, né? Alimentar, infecção alimentar, e às vezes tem reação, às vezes nem tem. Então, a gente tem pessoas que realmente comem alimentos estragados. Não sei se você já presenciou, mas eu e meu esposo, a gente já comeu a mesma coisa. Eu falei, isso está estragado? Eu falei, eita, eu já comi. Então, não percebeu, eu percebi, a gente comeu o mesmo alimento e a gente não sentiu nada. Mas tinha certeza mesmo. Eu tinha certeza que estava estragado. Então, assim, e ele ingeriu todo e eu ingeri pedaços até perceber que não estava bom para o consumo. Nós não tivemos reação alguma, mas se fosse uma criança, provavelmente teria uma reação devastadora. No mínimo, diarreia, náuseas, vômitos, né? Dores abdominais, geralmente flatulência, má digestão, gases, porque está estragado, está ali rodando o intestino e o estômago, estão lá lutando para digerir, mas eles são micro-organismos patogênicos que eles não reconhecem como amigos, né? E aí fica toda aquela reação de desconforto.
E os bebês têm um risco muito maior de internação, né? Eu já vivi isso na pele, mulher. De agravamento do quadro. Você sabe bem como mãe. A minha filha já ficou internada umas 2 vezes. E é aquela coisa, consumia já 1 ano e pouco, quase 2 anos, o que todo mundo comia na casa. E deve ter acontecido isso, né? Nós não sentimos, mas ela, por ser criança, ter sentido. Exatamente. E a horrível. Gente, com a imunidade lá em cima, isso. Com uma microbiota boa, que consegue digerir pau e pedra, a gente não sentiu. Vocês não sentiram, mas o bebê, que ainda é um organismozinho em formação, muito frágil, ainda não tem todas as resistências, nem todas as enzimas digestivas, não está preparado para comer algo estragado logo tão cedo, né? E nem muitas vezes. Então, o que a gente precisa ter cuidado com as papinhas de bebê é principalmente a manipulação. Armazenar direitinho, vasilhas sempre limpas, né? Sempre que for usar, panelas limpas, sempre fazer em pequena quantidade para o bebê, nunca fazer em uma quantidade muito exagerada, sempre descongelar as porções e, se preferir, também pode congelar os alimentos separados. Você pode cozinhar a batata, a cenoura, a beterraba, a carninha moída, o chuchu, a abóbora, a macaxeira. E você pode congelar os legumes. E depois cozinhar. E depois você tirar para descongelar, ferver e fazer a sopinha. Colocar mais água, introduzir o macarrão ou o arroz. E você fazer a sopinha com os legumes congelados. Vai depender da forma como você achar melhor para o seu dia a dia, para a sua correria, para o seu horário. Ou você pode realmente já fazer a sopinha e fazer várias porções, né? Então, por que a gente também não recomenda ser por muitos dias? Porque aquela sopinha ou aquela canjinha, o ideal é que você fique revezando legumes, né? Revezando esses nutrientes, porque cada legume cada legume é rico em uma vitamina e um mineral diferente. Se você fizer a semana toda chuchu, beterraba e abóbora, ele vai comer só as vitaminas desses 3 legumes. Então, é preciso revezar. Então, se você conseguir fazer 2, 3 dias a mesma, tudo bem, não tem problema. Mas os outros 3, 4 dias da semana, vamos revezar para outros legumes, outros vegetais, porque cada vegetal tem um nutriente Principalmente diferente. Em processo de introdução alimentar, que é para conhecer os sabores, apresentar, né? Todas as texturas, todos os sabores, todas as cores para o bebê. Então, a gente precisa variar mais. Não é como já na idade adulta, que a gente pode comer a mesma coisa todo dia, que se for um alimento saudável, uma refeiçãozinha balanceada, não tem problema. Aquela receitinha ali do prato brasileiro, você pode comer todo dia, que não vai te faltar nada, né? Mas as crianças, o ideal é que as crianças elas consigam ter contato com pelo menos 7 tipos de legumes diferentes durante a semana. Durante a semana? Durante a semana. Então, se você introduzir durante 3 dias os mesmos 3, os outros 4 dias vamos usar os outros 4, porque eles precisam ingerir essas vitaminas. Cada legume é rico em uma vitamina. Alguns é vitamina K, outros vitamina A, outros vitamina C. Todas as vitaminas são essenciais para o nosso organismo. Todas. Um é para o cabelo, outro é para a pele, outro é para a imunidade, outro é para reconstituição tecidual em caso de ferida, né? Outra é para microbiota intestinal em caso de disbiose, evita diarreia, evita constipação, evita gases, melhora a digestão. Cada vitamina e cada mineral age de uma forma diferente no organismo, então a gente precisa ingerir todos. Por isso que a gente precisa variar. Então, variar cardápio não é uma frescura, não é porque, enjoado. Ela é enjoada, não quer comer a mesma coisa todo dia. Às vezes é enjoo mesmo. Às vezes não, às vezes você realmente precisa comer várias vitaminas e vários minerais para você ingerir tudo que você precisa, né? Para você ficar realmente com a tua nutrição completa, porque senão ela fica incompleta. Eu estou comendo direitinho, mas eu estou comendo a mesma coisa a semana toda. Em especial as crianças que estão em processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento, que ainda está na fase de aprendizagem, de fala, de cognição, de motor, tudo isso precisa da alimentação correta e adequada. Então, congelar é uma boa opção? Indico. Em vez de as mães estarem comprando comida fora para dar para as crianças, ou dando leite de caixinha. Papinha de vidrinho pronta. Nissin miojo. Danone, porque não é iogurte que as crianças estão tomando, não. É Danone. Em vez de as mães estarem dando isso, vamos congelar mesmo, vamos fazer mesmo, só cuidado com a higiene, cuidado com descongelar a temperatura ambiente, descongelar sempre na refrigeração. Vamos variar, para os bebês não fazer papinha para muitos dias, mas se a gente conseguir seguir pelo menos algumas dessas regrinhas básicas, já é um grande sucesso. E comida para bebê a gente faz pouquinho, cozinha bem rapidinho. Pouquinho, você eu sempre faz uma panelinha ali tu divide em 4 porções.
Porque eles não comem muito Da igual almoço um e adulto. janta 2 dias, porque geralmente a gente pode repetir. A mesma do almoço a gente pode repetir na janta. Não tem nenhum problema. E ali por 2 dias. Pronto, daqui 2 dias a gente já faz de novo. Eu fazia diariamente. Quando a minha foi adoecer, foi quando ela começou a comer a comida da casa. De casa. Porque aí a gente já não tem tanto cuidado, já não é feito separado. Então, muito importante também, outra coisa para finalizar. Lembrar que as refeições dos bebês, elas geralmente são destituídas de sal e açúcar. E sal e açúcar, eles, embora prejudiciais, eles são ótimos métodos de conservação. Então, comidas que têm sal e açúcar, elas geralmente têm um prazo de validade maior. Então, as comidas dos bebês que não têm sal e açúcar, a validade delas é 24 horas, se ela não estiver congelada ou refrigerada. É importante falar sobre isso. Então, durante 24 horas, ela está ali na validade, mas assim, sem sal e sem açúcar, cuidado redobrado. Porque o sal e açúcar, eles são métodos de conservação, eles aumentam o prazo de validade, eles evitam que o alimento estrague tão rápido. Mas nas comidas dos bebês a gente não introduz, então estraga bem mais rápido. Então fica aí o alerta, né, para evitar problemas, né? Porque um bebê doente, gente, é tão ruim. Gente, a gente fica, nossa, há um Sofre. sentimento de culpa, porque você Pois ofereceu, você fez, você que deu para o bebê, Aí que não tomou todos os desidrata, cuidados. tem que internar, tem dor de barriga. É É horrível, que um bebê, gente. para desidratar, basta uma diarreia ou um Exatamente. vômito. Pronto, desidratou. Exatamente. Adulto passa um dia todo vomitando, 3 dias com diarreia, não desidrata não, tá lá igual uma rocha, firme, trabalhando. E um bebê sofre. E um bebê com um pequeno evento já pode ser bem grave. Verdade. Muito obrigada. Mais uma vez, a gente é longe, gente, de terminar. É uma série. É uma série, foi uma pergunta. Vocês têm noção de que a doutora Bárbara respondeu uma pergunta em 2 blocos, porque é conteúdo É demais. muita coisa. É muita informação que essa mulher tem. Obrigada, meu amor. Até a próxima terça, vai dar certo? Sempre um prazer, sim. Próxima Pronto. terça. Pois a gente vai dar continuidade a essa temática, que tem muita coisa ainda para falar.